Boas-vindas, meus queridos alunos do Programa Municipal de Alfabetização de Jovens e Adultos, PEMAJA. Estamos começando novamente a nossa aula com muita alegria no coração. E eu sou a professora Viviane. Cultura africana é vasta e diversificada, dotada de uma enorme riqueza. A África é o continente habitado há mais tempo em todo o planeta, com muitos idiomas e dialetos diferentes, assim como religiões, regimes políticos, condições de habitação, de atividades econômicas e de cultura. Quando os africanos chegaram ao Brasil para trabalhar como escravos, vieram com eles os costumes, as tradições, que fazem parte da cultura forte e diferente das que aqui já estavam, que era no caso a dos europeus e dos índios. E a união e a mistura de todos esses elementos deram origem à identidade brasileira e à diversidade cultural que é o nosso país. Estudamos muita coisa sobre diversidade em aulas anteriores, não foi mesmo? Estão lembrados? Agora estamos conhecendo um pouco mais sobre as histórias, os contos, as lendas africanas. A maior parte da cultura africana foi transmitida oralmente e pelo meio em que viviam, onde se misturavam elementos espirituais e materiais, de acordo com o ambiente em que viviam. Então, pegue seu material e vamos nessa, que vai ser bom a beça. E o conto de hoje nos leva a refletir sobre a amizade, sobre ser solidário e o companheiro, naqueles momentos em que nosso amigo mais precisa de ajuda. Às vezes, essa ajuda pode ser expressa de diferentes formas. Uma palavra, um ombro, uma oração ou algo que podemos fazer a favor do amigo. Vamos ler nosso conto para tomarmos conhecimento de que forma foi expressa a amizade aqui. O escravo e o fogo da amizade que o libertou. Esse conto veio lá da Etiópia. Conta-se que nas terras do norte da Etiópia, cheias de altas montanhas, havia um homem escravo que trabalhava nos campos de algodão. Levantava todo dia quando o sol surgia e não parava de colher algodão até que se punha. Depois, limpava a casa de seu amo, dava comida aos animais, cortava madeira. O tempo passava e aquele homem estava cada vez mais cansado. Um dia, quando já não aguentava mais, atreveu-se a ir até o seu amo e lhe disse: "Fui seu servo por muito tempo. O senhor me prometeu a liberdade. Quando irá dá-la a mim?" Seu amo começou a rir. "Você quer ser livre? Então vou lhe dizer o que fazer. Vê aquela montanha alta, cheia de gelo e neve, que começa onde termina nossa aldeia? Esta noite terá que subir até lá em cima de tudo. O ar é muito frio, mas você terá que ficar lá até que amanheça. Se conseguir sobreviver sem roupa e sem nenhum tipo de abrigo, tão desprotegido como as rochas que ficam lá, você será livre. Ninguém poderá ajudá-lo, ninguém poderá lhe dar abrigo. Você estará nu e sozinho." O escravo foi ver seu melhor amigo, que era um homem já velho e sábio. "O que faço?" perguntou. "Como vou sobreviver essa noite? Se fizer o que meu amo disse, vou morrer congelado." Seu amigo pensou em silêncio até
até que falou que iria ajudá-lo. Quando estava bem escuro, o homem que era escravo começou a subir a montanha e, ao mesmo tempo, seu amigo, bem carregado de lenha, começou a subir a outra montanha que havia mais adiante. O homem que era escravo chegou ao alto da montanha e ali ficou, descalço e sem roupa, tremendo de frio. Havia neve por toda parte e o ar era o mais frio que se sentia. As rochas estavam cobertas de gelo e ele tinha dificuldade para respirar. De repente, na montanha da frente, foi acesa uma grande fogueira de chamas gigantes que iluminavam a escuridão da noite. Atrás do fogo, viu seu amigo esforçando-se para manter as chamas muito acesas. O homem que era escravo descobriu que as chamas do fogo do seu amigo tinham começado a aquecer o ar e ele não sentia tanto frio. Não tremia mais. Estava lá em cima, nu e desprotegido, contemplando o fogo da montanha ao lado, sem sentir frio. Passou a noite olhando o fogo que o amigo acendera para ele, e o frio não o venceu. Na manhã seguinte, quando o sol já havia aparecido, desceu da montanha e foi ver seu amo. Encontrou-o zangado. Não queria libertar seu escravo, mas não tinha opção. Pode ir embora, falou finalmente. O escravo que sobrevivera ao frio, graças à amizade, já era um homem livre. E assim viveu o resto da sua vida. Desde então, os povos das montanhas dizem que a amizade ajuda a tornar as pessoas mais livres. Que história bonita! Ela traz uma lição de vida para nós. Mas, antes de mais nada, vamos observar rapidamente como é formado o continente africano? Vamos lá? Vamos lá. Então, quando falamos na África, a primeira coisa que vem à nossa cabeça é safari e animais. Animais selvagens, não é mesmo? A África é um continente dividido em 55 países, composto por cidades antigas, atuais e contemporâneas, todos com seus atrativos turísticos e histórias milenares. Portanto, animais selvagens, safaris, é uma ideia muito pobre do continente africano. Ele nos proporciona lugares naturais e urbanos magníficos e em cenários que são únicos no mundo. De acordo com o nosso texto, a história se passa nas terras do norte da Etiópia, que estão cheias de altas montanhas. Mas será que você realmente prestou atenção no conto? Vamos fazer algumas atividades então? Vamos lá. De acordo com o texto, com as informações inseridas no texto, nós vamos resolver essa atividade. Todas as afirmações a seguir são verdadeiras, exceto, quer dizer, uma única não é. Essa está fora. Vamos ler. Letra A. O homem trabalhava nos campos de algodão. Letra B. Ele trabalhava nos campos desde que o sol surgia até que se punha. Letra C. Antes de começar seu trabalho no campo, alimentava os animais. Letra D. Ele tinha tarefas para fazer depois que trabalhava no campo. Dessas 4 frases A, B, C, D, qual a única que está errada? Qual a única afirmação que não é verdadeira? Você já descobriu? Eu disse para prestar atenção, então vamos lá. Letra C. Antes de começar seu trabalho no campo, alimentava os animais. Não falava nada disso no nosso texto, né? No nosso conto.
O grande desejo do homem que era escravo era ser livre. O que ele teria que fazer para conseguir a sua liberdade? Então, agora eu quero saber o que ele tem que fazer, a verdade. Vamos lá. Ele teria que subir até o alto da montanha do fim da aldeia? Ele teria que pedir a ajuda de um amigo? Ele teria que sobreviver sem roupa e sem nenhum tipo de abrigo? Se proteger do ar frio sobre as rochas? O que ele tinha que fazer? Quem se lembra? Ele tinha que fazer duas coisas. Letra A, ele teria que subir até o alto da montanha, do fim da aldeia, e permanecer lá, sobreviver sem roupa, sem nenhum tipo de abrigo. Não é verdade? Pelo contexto da história, você acredita que o amo do escravo queria dar a liberdade a ele? Quando nós falamos que o amo riu quando o escravo procurou o amo para falar, você me prometeu a liberdade, que dia que você vai me dar essa liberdade? Aí o amo riu. Você quer a liberdade? Lembra disso no texto, no nosso conto? Quer dizer, essa expressão nos remete a pensar que ele queria ou ele não queria dar a liberdade? Ele estava sendo sarcástico ou não? Vamos lá. O amo não desejava a liberdade de seu escravo. Ele preferia vê-lo morto a dar-lhe a liberdade. Como que eu concluí, Viviane, que ele preferia vê-lo morto? Ora, se ele pede para o escravo subir uma montanha, no ponto mais alto, numa noite muito fria, sem roupa, sem ajuda, sem abrigo, certamente ele estava idealizando que esse escravo iria morrer congelado. Então, ele não queria dar a liberdade. Preferia ele morto do que livre. Observe a palavra em destaque e reescreva as informações, trocando essa palavra por um sinônimo. Sinônimo, o que significa? Então, vamos lá. Um dia, quando já não aguentava mais, atreveu-se a ir até seu amo. Então, vamos substituir a palavra aguentava e a palavra atreveu-se. No lugar de aguentava, eu posso colocar suportava. E atreveu-se, ousou, né? Então, a frase vai ficar da seguinte forma. Um dia, quando já não suportava mais, ousou ir até seu amo. Vamos mais uma? Você estará nu e sozinho. Vamos substituir nu e sozinho. Pensei no lugar de nu e no lugar de sozinho, uma palavra que tem o mesmo sentido. Você estará pelado e desacompanhado. Muito bem. Mais outra. O homem que era escravo descobriu que as chamas do fogo de seu amigo tinham começado a aquecer o ar. Então, nós vamos substituir 3 palavras nessa frase. Chamas, começado e aquecer. Vamos lá. O homem que era escravo descobriu que as labaredas do fogo de seu amigo tinham iniciado a esquentar o ar. Correto? Podemos observar que nessa história temos um diálogo entre o homem escravo, o seu amo e o seu amigo. E como sabemos, a pontuação é muito importante em um diálogo. Sem pontuarmos corretamente o texto ou uma frase, ela fica estranha e pode até mudar o sentido. Por isso, vou te pedir que retire do conto nessa atividade aqui para nós observarmos como que funciona essa pontuação. Letra A, primeiro parágrafo. Vamos retirar a frase terminada com ponto final. E na letra B, no segundo parágrafo, nós vamos retirar uma frase terminada com 2 pontos e que tenha vírgula. Então, olha, eu dei instruções específicas. Primeiro parágrafo, segundo parágrafo. Vamos ver então. No primeiro parágrafo, ponto final. O que eu tenho aqui com ponto final? Eu tenho 3
tem essas 3 frases. Uma, né, que termina no algodão, outra termina no punha, outra na madeira, 4, termina no cansado. Nós podemos tirar qualquer uma delas. E no segundo parágrafo, eu pedi que tenha 2 pontos e tenha vírgula. Só tem esta. Um dia, quando já não aguentava mais, atreveu-se a ir até seu amo e lhe disse. Vamos ver se nós acertamos? Isto! Então, na letra A, aqui no caso, eu coloquei o tempo passava e aquele homem estava cada vez mais cansado. Eu poderia ter colocado outras, mas coloquei esta. E, como eu disse, a única que nós tínhamos a opção de colocar na letra B. Um dia, já não aguentava mais, atreveu-se a ir até o seu amo e lhe disse. Vamos continuar? No 5º parágrafo, uma frase terminada com ponto de interrogação. E no 5º parágrafo também uma terminada com ponto de exclamação. Será que lá no 5º parágrafo tem tudo isso? Então vamos ver aqui, ó. 3º, 4º, 5º parágrafo. Interrogação e outra de exclamação. Ah, mas está muito fácil. Logo de cara aqui no começo, ó. Primeira frase que nós temos é uma frase com interrogação. E a segunda com exclamação. Vamos ver? Ó, com interrogação. Você quer ser livre? Na letra D, a frase com exclamação. Então, vou lhe dizer o que fazer. Bom, vamos voltar nas palavras que nós trocamos por sinônimos. Vamos lá. Então, a primeira frase. Um dia já não aguentava mais. Atreveu-se a ir ao amo. Então, nós temos a palavra aguentava, aguentava e atreveu-se. Vamos lá. Aguentava. Atreveu-se. Correto? Vamos então agora para a outra frase, a próxima. Estará nu e sozinho. Você estará nu e sozinho. Então, nós temos a palavra nu e a palavra sozinho. Vamos lá. Correto? Próxima, então, vamos para a próxima. O homem que era escravo descobriu que as chamas do seu fogo, do fogo do seu amigo, tinham começado a aquecer o ar. Então, são 3 palavras aqui nessa frase. Chamas, começado e aquecer. Correto? Bom, então com essas palavras nós vamos pensar, de acordo com o sinônimo, outras frases que elas poderiam ser inseridas. Então vamos lá. Quando eu falo que não aguentava mais e atreveu-se, eu substituí aqui na frase do nosso texto o aguentava por suportava e o atreveu-se por ousou. Mas aguentava, suportava. Me fala uma frase onde eu posso usar o sinônimo de aguentava. Olha lá, pensa numa frase aí em casa. Pensou? Então, o rapaz não suportava a dor. É uma aplicação para a palavra suportava, correto? Então, agora vamos pensar em atreveu-se. Eu substituí o atreveu-se por ousou.
uma frase onde eu possa usar a palavra ousou. O empregado ousou perguntar. Se você pensou uma frase diferente da minha, não tem problema. O empregado ousou perguntar. Ele atreveu-se, ele foi audacioso, correto? Então, agora, nu. Quando nós falamos nu, qual foi o sinônimo da palavra nu que nós usamos aqui no nosso texto, na nossa atividade? Nu, pelado, correto? Então, pelado. Pensa numa frase aí, com a palavra pelado. O bichinho nasceu sozinho, pelado e com frio no meio do ninho. Então, da mesma forma, nós temos aqui a palavra sozinho, chamas, começado e aquecer, ok? Então, você vai buscar qual foi o sinônimo que nós demos lá na atividade, no exercício, colocar aqui na frente e em seguida formar uma frase. Em casa, como tarefa de casa, ok? Bom, moçada, agora temos uma atividade de matemática. Vamos lá? Não podia faltar, né? Então, uma situação, problema. Para manter a fogueira acesa durante toda a noite, o amigo precisou de 3 sacos de lenha, com 15 quilos cada um. Era uma fogueira e tanto, hein? Primeira pergunta, qual o total de lenha que ele precisou? Então, nós vamos fazer uma operação. O que nós vamos fazer? Que conta que eu tenho que fazer? Se ele precisou de 3 sacos e cada saco tinha 15 quilos, eu vou fazer uma multiplicação. 15 sacos vezes 3. Ah, professora, eu posso somar? Pode somar. 15 mais 15 mais 15. É um processo mais lento. O resultado é o mesmo. Por isso, temos a multiplicação. Então, vamos lá. 3 vezes 5, 15. Fica 5 aqui na unidade e vai 1 na próxima ordem da dezena. 3 vezes 1, 3. Mais 1, 4 aqui na dezena. Formou, então, que número? 45. Então, qual o total de lenha que ele precisou? Vamos responder? Ele precisou de 45 quilos de lenha. Certinho? Se cada saco de 15 quilos tinha 15 quilos, foram 3 sacos, 3 vezes 15, 45 quilos de lenha. E vamos para a segunda perguntinha. Nessa mesma fogueira, né? Os 3 sacos de lenha, 15 quilos cada um. Letra B. Cada saco de lenha custou R$ 49,00. Quanto o amigo pagou no total? Próxima operação. Se cada saco desse aqui custou R$ 49,00, quanto ele gastou nessa fogueira? Vamos lá? Então, vamos pegar R$ 49,00, certo? Vamos pôr aqui na frente o R, cifrão.
foram 3 sacos desse valor, vezes 3. Vamos lá. 3 vezes nada, nada. 3 vezes nada, nada. Aqui não é os centavos? Então, vírgula embaixo de vírgula. Vamos lá, unidade. 3 vezes 9. Vamos fazer a tabuada de 9 aqui? De 3. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 5, 15. 3 vezes 6, 18. 3 vezes 7, 21. 3 vezes 8, 24. 3 vezes 9, 27. Lembra que eu já orientei que quando a gente tem uma dúvida na tabuada, a gente faz um rascunhozinho dela aqui do lado, depois a gente apaga, tá? Então, vamos lá. 3 vezes 9. Quanto que dá 3 vezes 9? Vamos lá. 3 vezes 9, 27. Eu não posso colocar 2 números na mesma ordem. Então, fica 7 e o 2 vai para a dezena. 3 vezes 4, quanto que dá? 12. Então, vamos lá. 3 vezes 4, 12. Mas eu já tenho 2 lá guardadinho me esperando. 12 com 2, 14. Como eu não tenho mais conta, eu vou colocar aqui de fora na centena. Então, a resposta é R$ 147. Cada saco de lenha custou R$ 49. Quanto o amigo pagou total? Então, no total, vamos apagar aqui nosso rascunho? Vamos, que aí nós temos espaço. Apagamos o rascunho, que você, no seu caderno, você pode fazer no papelzinho, pode fazer do lado, e vamos responder quanto o amigo pagou no total. O amigo pagou no total R cifrão R$147. Então, qual foi a resposta? O amigo pagou no total R$147 os 3 sacos de carvão. De lenha, né? Foi muita lenha mesmo, Afinal, manter a fogueira acesa em uma montanha gelada para aquecer o amigo na outra montanha não foi uma tarefa fácil. Perceberam que, através deste conto, nós conseguimos perceber o valor da amizade para o povo das montanhas lá na Etiópia. E os contos, as lendas, as histórias que um povo conta carregam muito das suas crenças, dos seus valores, do seu modo de vida. Por isso, nós escolhemos os contos para trabalharmos durante o mês de novembro e conhecermos um pouco da cultura africana. Bom, meus queridos, a nossa aula fica por aqui e eu desejo a todos vocês muita saúde, muita fé e até a aula que vem, se Deus quiser.